Isso aí, pessoal, a gente está começando aqui o terceiro CucaCast. A gente tem um convidado aí muito especial. Tá voltando para o Brasil aí, voltou para o Brasil esse ano. A gente vai trocar uma ideia do que ele veio encontrar aqui em Blumenau e o que fez ele querer, mesmo saindo, conhecendo outros lugares, acabar parando aqui novamente. Tá falando em português ainda? Com certeza. Se tu quiser se apresentar rapidamente, Samuca, para o pessoal te conhecer, de onde tu veio, Beleza. 30 segundinhos aí, um tweet. Meu nome é Samuel, eu trabalho com segurança da informação já há mais de 10 anos e eu sou mineiro de nascença. Bom? Tá bom. Bom, Só que eu já perdi, infelizmente. Eu sou apaixonado pelo sotaque, mas infelizmente eu já perdi. Eu vim para Blumenau em 2008 e em 2018 eu fui para Portugal trabalhar numa empresa britânica e voltei novamente esse ano para o Brasil. Inicialmente eu estava em São Paulo, estou há um mês e pouquinho de volta em Blumenau, mas continuo trabalhando para uma empresa paulista, né? Então, mas beleza. Praticamente essa é a minha história aí, vamos. Trabalha há quanto tempo já com tecnologia, Samuca? Desde os 13 anos, com tecnologia. 13 anos. Sim, com computadores, essas coisas. Desde manutenção, eu dei bastante aula de informática. Pô, que legal, hein? Sim. Vai dizer que foi na Cetil. Fala o nome, né? Não. Foi em Minas, inclusive. Em Minas. Sim. Legal. Já dei aula de informática também. Tinha 2 empregos, trabalhava de TI durante o dia e à noite dava aula. Aí começou a influenciar no meu principal emprego. Aí o meu ex-patrão chegou e falou assim, quanto é que tu ganha lá? Aí na época o salário mínimo era R$200, né? Aí, ganhou R$200, ganhava um salário a mais. Aí ele falou assim, eu vou te dar isso de aumento, tu sai de lá. E ele me deu de aumento para eu sair e ficar só com o emprego. Poxa. Porque tava impactando, né? 2 empregos. Trabalhava das 8 às 6 no um e das 6 às 10 no outro, dando aula. E ele achou que talvez estava impactando, talvez deveria estar mesmo, né? E eu saí de lá para ficar daí só com o meu principal emprego. Qual que era o teu principal emprego? Era infra. Trabalhava com infra já, que né? Que legal, cara. E daí ele fez e bancou. Poxa. E eu, beleza, né? Pra mim foi bom, porque eu ficava só com o emprego. Fantástico. 6 horas eu ia pra casa. Naquela época não é sempre que recebe uma oferta dessa. E tu trabalha com segurança da informação há quanto tempo já? Então, o trabalhar especificamente vai fazer uns 12 anos com segurança. Mas eu sou apaixonado com segurança desde os 13 anos de idade. Eu já sabia o que eu queria fazer quando eu comecei a mexer com... Antes dos 13, na realidade. Quando eu fazia aula de computação, uns 10, 11 anos ali, eu estava tendo aula de internet. Tinha essa aula de internet na época. Como criar e-mail, né? Como... Não, e como navegar e como buscar sites no KD, né? Na época, no Alta Vista, Yahoo e tal. Eu não sou dessa época, mas já ouvi as pessoas mais velhas falando já. Sim. E aí tinha um site que a gente estava navegando. A escola era também um provedor de internet para a cidade, né? Então tinha um bom... Para a época era um bom acesso de internet, né? Hoje qualquer pessoa tem em casa muitas vezes superior a isso. Com certeza. Mas aí eu estava navegando num site e tinha um erro de português assim num site. Um erro bem grotesco, um site... era um desses de bate-papo, não lembro se era o UOL, Terra, alguma coisa assim. E eu perguntei para o professor de informática da época como é que eu fazia para corrigir aquilo. Aí ele falou que eu tinha que ser um hacker para fazer aquilo. Fechou. Desde então, meu destino está traçado. Não. Corrigiu? Corrigiu, Então, essa é uma outra conversa. Fez mais uns 3, 4 erros lá, né? Não tinha conhecimento suficiente para brincar na época, mas foi legal, porque uma coisa puxa a outra, né? E o termo hacker, ele é mal impregnado, né? Porque Sim. O hacker, ele, no meu ponto de vista, ele é muito mal visto, né? O hacker é o hacker do mal. E às vezes a gente faz um hackzinho em casa, né? Eu pego alguma coisa, melhoro de alguma forma, ou prendo alguma coisa, desenvolvo alguma coisinha que é um hack, né? Sim. Uma vez eu ouvi um amigo meu falar que o maior hacker que ele conhecia era a mãe dele. Pô, ela tinha jeito pra tudo, sabe? Então ela fez várias coisas assim, até na cozinha, coisa que era hack, né? Era jeito de burlar alguma coisa, ou de melhorar alguma coisa. A gente vê, né? Eu não sei vocês, mas eu vejo que o termo hacker, ele é muito mal visto, até porque o hacker é
hoje em dia, que nem esse negócio de sequestro de dados, ransomware, isso, né? Então ele é muito mal impregnado o termo, né? Sim, Então, sim. hoje eu vejo que uma pessoa de segurança da informação ela é muito mais importante numa empresa, às vezes, de qualquer outra função, porque é ela que garante a segurança. É ele que está ali para barrar isso, né? Sim, sim, é verdade. Na época, alguns anos atrás, a filosofia toda mística por trás do nome hacker era até mais forte do que é hoje em dia. Uhum. Hoje está bem banalizado, né? Eles chamam de hacker, tem mídias que tentam traduzir, né? Pirata cibernético, alguma coisa assim. Fica meio estranha a tradução. Policial digital. Nossa! Essa eu não tinha visto ainda. Isso é coisa demais, né? Mas eu concordo, cara. Infelizmente, o termo hacker, ele teve, assim, por influência da mídia mesmo, que não sabia realmente do que estava falando, uma influência bem pejorativa durante muito tempo. Mas hoje em dia, eu acredito que qualquer pessoa que tem um conhecimento um pouquinho além em tecnologia já sabe diferenciar que um hacker é um cara que ele faz hacks, né? Ele consegue usufruir da tecnologia de uma maneira que ela não foi projetada para aquilo, mas em bem da sociedade ou em benefício de uma tarefa, de outra coisa, mesmo que seja uma vulnerabilidade, né? Que é a maior parte dos casos a gente fala de exploração de vulnerabilidade. O hacker em si ele não vai sair utilizando aquilo para ganhar dinheiro, sem avisar as empresas, né? Tem toda uma filosofia por trás de como é que você informa para as empresas, mas é bem interessante. Tanto é que a gente foi numa palestra, fosse naquela palestra que teve, que o delegado da Polícia Federal veio daí na CIB, não? Não. Ele mostrou que a maioria das pessoas que invadem e que pegam dados bancários para isso, nem é quem explora a vulnerabilidade. É uma pessoa que comprou um programa no Mercado Livre, né? Achou em algum lugar para vender, e ele utiliza isso para... Tipo, o cara não tem conhecimento nenhum de tecnologia. É um bandido mesmo, um estelionatário que pega um programa, né, que alguém vendeu para fazer disso, né, uma renda, né? Infelizmente é o modo de vida de muita gente hoje e o crime organizado tem se utilizado bastante disso. E uma dúvida, né? Muitos parentes pedem para hackear Facebook, descobrir senha de celular, como é que é? No passado, vários conhecidos pediam. Sério? E, inclusive, eu tive um caso bem recente até, eu acho que foi no final do ano passado, em que uma pessoa que eu tinha terminado a faculdade em 2011, a gente não se falava, mas era colega, assim, né? A gente só tinha perdido contato. Entrou em contato comigo, me achou no Instagram e pediu, você consegue acessar o Facebook de alguém? Eu falei, cara, a gente está em 2019. Nem eu não acredito. Mesmo, tu não sabe mais, não lembra mais a senha, e a pessoa é formada, bacharel, né, em sistemas e tal, em ciências da computação, e veio me perguntar uma coisa dessa. Eu falei, nossa. Eu pergunto porque eu, né, trabalhando com infra, eu já sou questionado nisso em vários clientes, né? O pessoal chega e fala... tu consegue descobrir senha, tu não sei o quê. Eles acham que a gente, sei lá, que a gente deve ter um banco de dados de senha de todo mundo, né? A gente deve saber tudo, né? Será que o microfone dele tá saindo bem? Né? Eu ganho. Bastante longe, eu botei o ganho aqui. Eu vou botar um pouco mais eu vou diminuir próximo. Um pouco o ganho aqui. Mas eu vou trazer fone para todo mundo, aí vai ficar melhor. Beleza. Só pra gente voltar lá, quando tu veio pra Blumenau, né? Então, tu tava na tua cidade... E aí, qual foi o estalo para sair de lá e como é que tu veio parar aqui? Então, E qual é a cidade? Eu acho que tu não falou, né? Não falei. A cidade chama-se Rio Casca. É em Minas? É em Minas, é zona da Mata Mineira. E é mais para cima ou mais para baixo? É mais para baixo. É próximo do canto inferior direito. Próximo de São Paulo e do Rio de Janeiro ali. Pensando que Minas é quase um quadrado assim de estado, né? Porra, Minas é grande, né? É bem grande. Aquela imagem que tu mandou pra mim, sabe quantos municípios tem em Minas Gerais? 800 e pouco, cara. Quase 1000 municípios. Eu não sabia, eu achei que Minas Gerais, sei lá, era o tamanho um pouco maior de Santa Catarina, sei lá. Mas o mineiro tem muito a ver com o catarinense, assim, é mais quieto, mais tranquilo. Gosta de pão de queijo. Sim. Curte uma boa cachaça. Então eu fui para essa cidade, meus pais, né? Quando eu tinha 2 aninhos e meio, mas eu fui nascido em outra cidade, em Minas, e eu cresci em Rio Casca.
E chegando próximos dos meus 18, 19 anos ali, né, finalizando o terceirão e tal, eu comecei a pensar, poxa, o que eu vou fazer da vida? Aqui é uma cidade de... Hoje eu acho que está com 13 mil habitantes, é bem pequena. E o núcleo urbano é bem menor. Tem muita gente espalhada na área rural. E não tinha muita coisa para fazer, né? A escola que eu cursei era uma escola pública, estadual, muito boa, por sinal. Né? Várias pessoas que saíram de lá tiveram muito sucesso profissional na vida. Então, eu aproveitei isso e eu pensei, poxa, eu vou... como eu estudei em escola pública minha vida inteira, eu tenho o ProUni a meu favor. Né? Eu posso conseguir 50%, 100%, depende da faculdade. E eu já trabalhei, sempre trabalhando, né? Eu tinha uma reservinha de dinheiro. Pensei o seguinte, cara, eu vou me aplicar para algumas universidades no Brasil. Então, eu me apliquei... Eu podia me aplicar no máximo para 5. Eu me apliquei para uma no Rio Grande do Sul, eu não lembro se era Garibaldi, alguma coisa assim. Era um local que tinha uma universidade bem conhecida no Rio Grande do Sul. Me apliquei aqui para Blumenau, porque eu conhecia Blumenau por causa das propagandas da Oktoberfest, né? Uhum. Então, eu falei, pô, tem cerveja, eu gosto de cerveja. Vamos para lá. Mas eu também nunca tinha viajado para o sul do Brasil, então era uma curiosidade muito grande, né? Então, quando eu, de menor ainda, não com 18 anos, mas com 12, 13, eu perguntava para meus professores, aparecia aula de geografia, né, de demografia e tal, aí eu perguntava, poxa, e como é que é o sul do Brasil? É fantástico, é primeiro mundo, essas coisas todas. Eu falei, pô, eu quero conhecer esse primeiro mundo, né? E eu também me apliquei para 2 universidades em São Paulo e uma em Minas. E deu que eu passei em todas, só que em ordens diferentes, né? Em algumas eu passei mais próximo do primeiro lugar, outras não. E daí eu fiquei com a dúvida. Na época eu estava namorando, né? E eu cheguei para minha namorada e falei assim, olha, aconteceu isso e o que a gente faz agora? Jogar essa responsabilidade toda para cima dela. Quase isso. Não, a gente tomou decisão juntos, assim. Mas é legal isso, né? Daí nós dois decidimos, não, então vamos para Blumenau, vamos conhecer lá e tal. Daí eu já fiz a matrícula aqui na faculdade que eu acabei me formando bacharel. E depois a gente veio de ônibus. Pegamos um ônibus até São Paulo. Aí eu tenho parentes em São Paulo, né? Aí a gente ficou lá, a gente chegou de manhã. Fez uma baldeação. Isso, fiz uma baldeação. De noite pegamos o próximo ônibus e viemos pra cá. Pô, que legal. E ela veio? Eu e ela. E a gente já tinha, via Orkut, a gente já tinha combinado a estadia em uma república, né? Pra se situar e tal. Daí a gente chegou, era muito legal, o dono da república estava esperando a gente com um fusquinha, já na rodoviária. Os primórdios do Airbnb, né? É verdade. Começou lá, né? Quem enxergou isso no passado conseguiu ver o mercado, né? É verdade. E tinha outros sites assim de aluguel, mas eram extremamente não amigáveis, digamos assim, né? E quanto tempo durou o estoque de pão de queijo, doce de leite, tudo que tu trouxe de lá? Não trouxe muita comida, assim, mas foi legal, foi bem divertido. Então, assim, a gente tinha grana para ficar, uma reserva aqui para ficar uns bons, possivelmente 5, 6 meses, mas em 2 meses eu já consegui emprego, menos de 2 meses, eu acho. E depois eu nunca mais parei de trabalhar, acabei me formando, né? E estamos aí. E quando tu veio para cá, daí esse teu primeiro emprego foi já com tecnologia? Foi como suporte técnico de uma empresa de recursos humanos. Legal. Sim. Aí, uns 4 meses depois, eu acabei entrando numa empresa do ramo financeiro, né, que eu acabei conhecendo o Mais lá também. E foi divertido, cara. Trabalhei 10 anos lá, é uma das melhores empresas que eu já trabalhei. Legal. E hoje é difícil ver alguém ficar bastante tempo numa empresa, né? Isso é uma cultura bem antiga, né? Sim. Que é a dos meus pais. Tu tem que entrar na empresa, tu tem que ficar a vida toda lá. E hoje em dia a gente vê que
a galera é mais movida por desafio, mas, né, o dinheiro, claro, conta, mas se você tá numa empresa aí e tá estagnado, não tem desafio, parece que tu não se sente útil, né? Tu tem que Sim. ser desafiado. E isso, às vezes, uma empresa não consegue acompanhar isso. Então, onde a pessoa sai, vai para outro local e acaba buscando mais desafio, né? A gente vê muita gente aí, até amigos nossos, né? Mas que estavam bem colocados e foram, né, em busca de desafio, né? De coisas novas, né? E ficar 10 anos numa empresa é um tempo bem considerável, né? Não, é bastante. Eu sempre tive evolução dentro da empresa. É uma empresa que ainda está passando por evoluções fantásticas, conversando com pessoas que trabalham lá. Mas é realmente assim. E eu só saí de lá porque apareceu uma oportunidade daquelas que a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, sabe? De poder trabalhar em outro país. Então... Portugal, né? Foi Portugal. Portugal está com uma política bem agressiva de contratação de bons brasileiros, assim, de bons profissionais, né? Eles têm todo um processo assim de checar teu background técnico, acadêmico e por aí vai. Mas tem muitos brasileiros, cara. Eu estava lá em 2019. Eu acho que perto de 500 mil de brasileiros entraram legalmente com visto de trabalho em Portugal. Uma galera. Sim. Só brasileiros. É muita gente. Mais em um do ano. Que a população de Blumenau inteira. Sim. Mais, né? É muita gente. E se a gente parar para pensar, Portugal é um país menor que Santa Catarina em território físico, né? Então... eles têm uma educação excelentíssima. O pessoal lá, não só educação técnica, educação social também. Cortês, assim, o pessoal cortês. Sim, muito bem educado e tal. E o inglês é segunda língua. Então, você vai no mercado, tanto a menina de 16 anos que trabalha no caixa, como a senhora dos seus 70 anos que também está no caixa, falam inglês impecável. Então, melhor que muitos professores que eu já vi, inclusive. Então, isso é muito legal. Mas o português, ele ajuda, que nem você foi morar lá, a língua deles, né, português. Ajuda. Sim, assim, quem trabalha com tecnologia, independente se vai trabalhar somente no Brasil ou não, tem que ter o inglês. Um mínimo de conversação, né, E é um negócio até meio que automático, né? Eu não sei o ponto de vista de vocês, mas muita coisa já é em inglês e até o inglês técnico, involuntariamente, até para quem joga videogame, para quem mexe com tecnologia, já vem muita coisa em inglês e a pessoa acaba aprendendo inglês naturalmente, né? Então, o inglês técnico de quem trabalha com tecnologia já é um pouco bom. Já, porque muitos manuais vêm em inglês, muitos datasheets, coisas vem tudo em inglês. Então, a pessoa meio que se força. Claro, se é só acostumado com tradutor é uma coisa, mas eu vejo por mim que a minha mulher fica dizendo que o meu inglês é bom. Eu não acho. Eu só vejo que pelo fato de trabalhar com tecnologia já é um pouco mais aguçado, assim, vamos dizer. Facilita bastante. Sim. E lá você ficou quanto tempo no Portugal? Eu fiquei 1 ano e 7 meses trabalhando em Portugal. Bastante tempo, na mesma empresa, sim. E a saudade da família é o que pega. Foi o que pegou. É o que foi um motivo para voltar para o Brasil, né? Todo mundo acha, não, comigo não vai acontecer, eu sou machão, eu vou ficar lá. Não. Eu ainda mais que eu sou separado, mas eu tenho uma filhinha que hoje tem 3 anos e 5 meses, né? Idade do meu filho. Então, que legal. E quando eu fui para Portugal, ela tinha 1 ano e 3 meses, né? E, cara, ficar longe mesmo separado, ficar longe da pequena, não poder ver sempre. Só videochamada, né? Meu Deus. Sim, era várias vezes na semana, né? A gente manteve um contato muito próximo. De 6 em 6 meses, deu para ver elas e tal, né? Mas a dor no coração, cara... Não dá vontade de voltar, vem para cá e não dá vontade de voltar, né? Não dá. É verdade. E eu também tenho pais bem idosos, né? Então eu preciso prestar assistência para eles. E eles moram aqui hoje? Não, hoje eles moram no interior de São Paulo, mas logo, já no início, em janeiro, fevereiro, já estou trazendo eles para morar comigo. Sério? Pô, que legal. E eles estão animados para vir
Então, eles também eu não deixo mais muita opção para eles, não. Eles não querem causar trabalho, né? Mas a gente sabe que é a responsabilidade, né, dos filhos. É isso aí. Então, E Samuca, aí tu voltou de Portugal e se instalou em São Paulo. sim, eu vim direto para uma empresa, uma startup de tecnologia de biometria facial e de documentos, né? Trabalhar na equipe de segurança deles como especialista em Blue Team e Red Team. E foi uma experiência muito boa, assim, sabe? Fantástico. Se a gente pensa que não há um polo... os polos de tecnologia no Brasil, muitos de nós que estamos no interior, a gente acaba não tendo essa noção. Porque a gente fala, poxa, Brasil atrasado em tecnologia, os processos, essas coisas, né, e tal. Quando você vai para fora, eu não estou falando especificamente da empresa em que eu trabalhava, mas você vê, cara, que a gente está muito mais avançado que empresas top de linhas lá de fora, lá da Europa e dos Estados Unidos. A gente fica nos menosprezando, né, que a gente não é tão avançado. E eu já ouvi isso de mais amigos meus que tem muita gente boa no Brasil, tá? Hoje eu boto minha mão no fogo de certeza que a gente não perde nada em conhecimento tecnológico. Pô, que legal ouvir isso, né? Sim. Isso é muito legal. E o que eu vejo, né, um ponto de vista meu é que o brasileiro ele é acostumado a fazer com pouco, né? Então vamos dizer assim, a gente se vira nos 30. Né? Então a gente faz com pouco investimento, com pouco matéria-prima, né? A gente não tem em abundância, né? Seja investimento, seja tudo, né? E isso faz com que seja um povo mais criativo, que busque mais alternativas, né? Esse é o meu ponto de vista. Então, quando um país de primeiro mundo, o cara tem tudo na mão, sabe, não parece que não força, né? Você tem bastante razão em pensar assim, porque eu não sei se o aspecto é justamente por a gente sofrer mais financeiramente, a gente ter que fazer a mesma coisa, ou até para se destacar, fazer mais com o único que a gente tem, ou o aspecto cultural também, né? Mas, por exemplo, chegando em Portugal, posso falar de Portugal e de umas poucas outras nacionalidades que eu tive contato, culturalmente falando, o brasileiro é muito mais maleável. Muito mais. Então, os gestores de projetos que eram brasileiros, os POs, ou os Scrum Masters, ou os próprios técnicos brasileiros, eles se destacavam em projetos justamente por eles conseguirem dar vazão, conseguirem alguma coisa que talvez a cultura da pessoa ela enxergava somente um caminho. E o brasileiro procurava, não, cara, tem que ter alternativas. Como é que a gente vai, né, cortando caminho por aqui, por ali. E é isso que eles gostam, né? Eles querem gente assim que seja mais proativo, que seja, né, que tenha uma cabeça mais aberta, né? Mas essa mentalidade do europeu, principalmente o português, ela mudou recentemente. Ela deve ter mudado aí de uns 4, 5 anos para cá só. Eu conversava com vários taxistas, gente que fora da empresa mesmo, e falava, poxa, mas hoje está vindo bastante brasileiro e tal, mas nem sempre foi assim. Não. Antigamente, o homem vinha... Era o mito urbano, né? Que o homem brasileiro de 10, 15 anos atrás, não todos, com certeza, mas que ia para fora para praticar atos ilícitos e a mulher também, né? Para se prostituir, alguma coisa assim. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eles buscam homens e mulheres brasileiros bem capacitados para justamente alavancar as empresas lá de fora. Importação de talento, né? Eles querem os melhores para... A gente tem um caso também do amigo nosso, né? Que foi para a Amazon e ele recebeu paralelo a aprovação da Amazon e da Google. Então ele tinha Nossa, que legal! Para os dois. Ele falou para o pessoal da Google, olha, eu fechei com a Amazon, né? Faz um mês, tal, não sei o quê, mas obrigado, tal. Aí o cara da Google respondeu dizendo, não, mas beleza, a porta tá aberta, se tu mudar de ideia ou se não se adaptar lá, vem para cá. Que então, legal! Você vê que é legal essas portas abertas, né? Essa é uma mentalidade que eu vejo muito acontecendo hoje em dia. Bons profissionais, a empresa sabe que o mercado está aquecido, não dá para brigar da maneira antiga, ficar com sentimentos, você saiu da empresa. Não, isso não existe hoje, né? Então, isso aconteceu comigo, né? Eu estou na minha segunda empresa em São Paulo e por um outro desafio que
era um outro sonho de infância que está acontecendo. E corrigir site de bate-papo. Exatamente. Digamos que é nessa linha de raciocínio. Corrigir os erros de português, a gramática do site de bate-papo. Mas quando eu tive no processo de sair da minha primeira empresa em São Paulo, aconteceu justamente isso. Um dos donos da empresa, um dos fundadores, né, ele chegou para mim, conversou junto com um outro sócio da empresa e falou: olha, Samuel, a gente sabe que o mercado é assim, a gente deixa as portas abertas, você está indo para uma posição um pouco diferente da que você fazia aqui, se você não se adaptar, volta, a gente está de portas abertas, né? Vamos conversar. Cara, isso é muito bom mesmo. Mas assim, eu também ouvi isso em Blumenau, né? Então, por isso que eu posso te dizer que mesmo em Blumenau, que não é relevante no cenário, digamos, se comparado com São Paulo, com Campinas, com outras empresas assim, polos tecnológicos, a gente tem muito boa processo e muito boa tecnologia aqui. Poxa, que legal. Tá, mas tu acha que não se compara em que sentido? Porque a gente está vendo aí, a gente até comentou nos outros episódios de Blumenau ser precursora na região de TI, tem algumas empresas hoje em nível nacional, até multinacional, de tecnologia daqui, né, que nasceram aqui. E essa comparação que tu fez é com relação ao quê? Com relação a oportunidades para quem trabalha, ou investimentos? Mais relativo à capacidade técnica e também aos processos de como as empresas são geridas, né? Isso tem uma ligação muito forte, né? Se você tem uma ótima equipe técnica, mas você trabalha go horse ali todo dia e, né, das 8 às 18, naquela caixinha fechada, o pessoal vai sair. Isso aí. O mundo não está assim, né? É isso aí. Então, a gente vê que tem muita gente buscando qualidade de vida, né? Sim. É o que eu falei ali, às vezes o dinheiro, claro, ele paga as contas, né? Mas é desafio, é uma qualidade de vida, é um negócio que não... O propósito. Né? Esse é o propósito, não é mais só dinheiro, sabe? Então, assim, claro, tem muita gente que tá por dinheiro, assim como tem um cara que tá na tecnologia por dinheiro, daqui a pouco ele vai vender carro, vai fazer isso, mas quem gosta, quem ama mesmo, tem um propósito. Sabe, uma qualidade, é um conjunto, né? Sim. E nesse caso, eu não tenho, assim, nada do que dizer contra a estadia em Portugal, porque foi fantástica. E tem vantagens quanto ao Brasil, né? A qualidade de vida é uma delas. E a estabilidade econômica é outra. E o salário que se ganha lá... é em euro. É em euro, né, cara? Porra. E não é só isso. Mas lá você... quanto? Uns R$400 hoje? Tá quase em Bitcoin. Porra. Mas não é só isso. É que assim, você ganha em euro, mas você também paga em euro. Isso que eu falo. Que nem diz o seu ban, é dinheiros. Né? Exato. Uma Raspberry custa 10 dinheiros, né? Então, é só 10. Não, mas eu ganho, mas eu também pago. O aluguel. Aluguel deve ser caríssimo, né? Sim, principalmente com esse boom, tá? É uma das coisas que mais tem dificultado para bons brasileiros, eu digo, pessoas que entram legalmente no país, né, conseguirem uma estadia lá. Aluguel é coisa de outro mundo. E eu vou dizer para vocês que uma informação que eu vi hoje, não sei se vocês têm acompanhado ou não, o IGPM acumulado dos últimos 12 meses está 25%. A gente está em dezembro de 2020 e 25%. IGPM é o índice que muitos aluguéis aqui no Brasil usam, né? Só que, claro, que quando é um aumento abusivo, aí tem toda uma questão legal. Mas, 25% é muito pesado. Nos últimos 12 meses, né? O pessoal vai ter que se preparar aí para os reajustes que estão para vir aí. É pesado. Estão considerando já usar IPCA, né? Tanto para aluguel também já... Isso aí. O IGPM já está um negócio... Que já está, acho que está em 3,5%, né? De cabeça eu não vou saber, mas está bem menor comparado com o IGPM. Ô Samuel, uma dúvida que eu tenho, né? Existe uma rixa entre português e brasileiro, né? Não existe. Do lado português pro Brasil, existe, não. Fala que existe. O pessoal fala que português é burro, mas eu discordo. Porque quem inventou o limpador de para-brisa pro automóvel foi o português. Só que pro lado de dentro, né? Uma piadinha, né? Não, mas do português não tem esse preconceito. Não tem, cara. Sério? Sério. Agora, de onde é que o brasileiro tira isso, né? Sinceramente. Os caras são...
pela colonização, né? Deve ser Por esse chato laço até, né? O cara cultural chega lá. histórico. Assim, eles têm piadinhas. Beleza. Enquanto vocês estavam trabalhando, a gente estava se divertindo com o seu ouro. E é verdade, né? Tá Sério? vendo aquele ouro daquela estátua ali? Brasileiro. Sério? Mais ou Filha menos da mãe. isso. Mas eles têm essa liberdade, né? É. Tá tudo certo. Mas não tem não, cara. Inclusive eu cheguei a perguntar para alguns portugueses, vocês sabem que existe, né, essa piada que não sei não. E Eu tenho outro amigo também que teve lá, morou lá por algum tempo, já voltou faz alguns anos, e ele passou a adolescência lá. Ele comentou que ele viu bastante preconceito com o brasileiro, justamente pelo esse conceito histórico que tu falou, que tinha muita a questão de o pessoal ir daqui para lá buscando algo não legal, né? sim. E aí ele falou que aconteceu de ele passar preconceito, só que já faz mais anos, né? Não foi no mesmo período que você, que ele estava lá e ele sofreu um pouco, assim. Mas hoje ele comenta que tem desejo de voltar para lá ainda. Não, Então, hoje o português ele recebe de braços abertos, porque ele sabe que vai melhorar o bolso dele e vai melhorar a vizinhança também, porque todos os brasileiros que estão indo para Portugal estão indo já, a maioria, com trabalho. Quem não está indo com trabalho, existe todo um trâmite legal que você pode se aposentar e viver lá, né? Curtir a sua aposentadoria. Então, se você é bem de vida no Brasil, tem uma ótima aposentadoria, você pode viver com isenção de imposto em Portugal. Chegando para agregar, né? Exato. É isso aí. Exato. Então, 100% dos portugueses. E lá tem uma questão do envelhecimento da população também, né? Não sim, tem algo nesse sentido? Sim, tem. Por isso essa questão de trazer imigrantes? Sim. A população, ela demograficamente é bem velha, né? São poucos nascimentos por ano, mas isso afeta a Europa inteira, né? Eu já trabalhei com portugueses prestando serviço, vieram exclusivamente para atuar num projeto, e eles tinham bastante costume de falar força. Sim, eles sim, fala. Força é um jeito bem educado de falar, não, você pode passar na minha frente na fila, ou... Tipo, anda, ô merda. Vamos, força, anda, vamos lá. Vai, ô merda, anda rápido. Força. É o gol dele, sabe? Mas é isso aí, gente. Falando agora, trazendo de volta para Blumenau, desde que tu chegou aqui, como é que foi a receptividade do povo? Como é que tu se sentiu? Eu imagino que bem, até porque tu acabou voltando para cá, né? Tudo bem que agora tem esse laço aí com a tua filha que tu comentou, né? Sim. Mas se talvez não fosse tua filha ou se ela não tivesse aqui, tu ainda pensaria em voltar para cá? Considerando que poderia trazer ela para cá também, nesse caso? Eu consideraria. Blumenau é uma cidade fantástica, povo extremamente educado, tá? Existe para você... Isso quando... Eu só senti em 2008, que foi quando eu cheguei aqui, que existia uma barreira a ser quebrada até você criar... Eu como mineiro, né? Existia uma barreira a ser quebrada até você criar amizade com o blumenauense, o local. 2 desconfiados, né? Um em cada lado. Não, mas o mineiro é bem aberto nesse aspecto, assim. Mas quando você ultrapassa essa barreira da amizade, cara, é pra vida toda, né? Então, não tenho nada assim contra. É questão cultural mesmo. E questão de preconceito, chegou a sofrer alguma coisa? Não. Piadinha de colega, mas coisa que a gente Nunca sabe... chorasse no banho, nada. Não. Coisa boa, coisa saudável. Coisa que tem que Forma o acontecer. caráter, né? Não. Ô, Samuel, e hoje tu continua trabalhando com segurança da informação nessa Sim. empresa de São Paulo. Até uma coisa boa que a pandemia trouxe, no meu ponto de vista, é mais essa flexibilização do home office. Sim. Né? Então, assim, muito tinha esse pensamento antigo de que o funcionário tem que estar aqui embaixo, né, dos meus olhos e tal. E agora, inclusive, né, você está trabalhando para uma empresa de São Paulo, em Blumenau, e eu acredito que não tem nem planos de você ir para São Paulo, né? Eu digo não seus, da empresa que te contratou, você aqui prestando serviço remotamente, está tocando a equipe, tudo tá show de bola. Eles estão felizes porque provavelmente a energia elétrica deles está mais barata. Você está feliz porque o teu custo morando aqui é mais barato do que em São Paulo, né? Com o aluguel certeza, em São Paulo tudo com é. certeza. Então isso que eu queria O ouvir um pila pouco. aqui vale mais, né? Pila aqui E Eu isso vou que lá eu queria pegar ouvir um de ti, refri. né? Queres pegar um café também, um refri? Não, vou lá buscar.
Ah, beleza. Pode ser, de pegar. boa. Eu quero Eu também. tô tranquilo. E eu queria ouvir isso, né? Tu tá trabalhando com segurança hoje, ainda Sim, nessa empresa de São Paulo, tudo Sim. em home office. tudo em home office. Hoje eu sou coordenador de 2 times de segurança. Uhum. Eu coordeno um time de resposta a incidentes de segurança e um time de Red Team, que é o time de segurança ofensiva, né? Certo. Só para o pessoal até que está vendo a gente, né, entender um pouco mais. Fala um pouco mais como é que funciona a segurança ofensiva, o Red Team ali que tu coordena. Ah, beleza. Hoje em dia, né, não basta as empresas terem apenas a segurança by the book, que é aquela, você tem que implementar controle de acesso, tem que fazer o patch management dos teus Windows e Linux e por aí vai. E dos hardwares também, né, equipamentos de rede, firewalls e por aí vai. Não basta somente isso, porque as vulnerabilidades exploradas, elas estão tão frequentes e elas não se limitam somente ao campo tecnológico, né? Elas estão no campo lógico também. Por exemplo, uma aplicação ela pode não ter nenhuma vulnerabilidade técnica que possibilite a invasão do servidor, mas ela tem alguma falha lógica que você, com algumas mexidas, consegue acessar dados que não devia e por aí vai, né? E hoje em dia, a questão de dados e privacidade está muito em voga, né? Isso, com certeza. Quanto mais a sociedade depende de tecnologia, mais a criminalidade investe para usufruir da tecnologia para o bem próprio, né? Para ter acesso a esses dados, né? Para conseguir extrair de alguma forma dinheiro com isso, né? Exatamente. E esse que eu botei o dedo dentro, eu vou pegar. E assim, o Red Team ele tem o objetivo justamente de fazer um teste contínuo, né, de invasão da empresa, de não testar todas as vulnerabilidades. A diferença de um Red Team, por exemplo, para um pentest tradicional e tal, é que o pentest tradicional ele tem um escopo técnico, na maioria das vezes, que é um prêmio, por exemplo. Eu quero que você ganhe domain admin do AD da minha empresa. O Red Team ele pode ter um ou outro exercício com esse objetivo, mas ele vai ser um exercício contínuo durante o ano todo, ele nunca vai parar. O escopo dele é muito mais abrangente do que o de um pentest tradicional. Então, não é simplesmente esse IP, esse sistema, esse usuário, né? Hoje, assim, falando de uma forma mais, vamos dizer assim, de quem tá vendo de fora, é como se vocês fossem os hackers de fora tentando explorar. Exatamente. Vocês, né, vão tentar explorar a estrutura de vocês, né? Como se fosse de fora. Então, assim, se vocês conseguem, é porque outras pessoas conseguem também. Exatamente. Então, vai lá e corrige em cima disso, né? Sim. Esse é o Red Team, que é o time que tu coordena. Sim, então, hoje, uma galera lá que... hoje tem alguns colaboradores que trabalham, alguns especialistas, né? Com bastante bagagem ofensiva no currículo técnico. Pô, legal. E a gente trabalha... Então não tem um site lá com erro de português, então. Seguindo... Eu não posso afirmar isso, né? Seguindo a tua linha lá do colégio, de corrigir o bate-papo lá, essa galera aí... Não, a galera é boa, mas... Tudo formado em letras. Exato. Eles não deixam erro de gramática para trás. E qual é o outro time daí? Um é o Red Team, o outro é? O outro é o C-Search. É um time que... a tradução do acrônimo significa Time de Resposta a Incidentes de Segurança Computacional. Tipo, alguém conseguiu explorar alguma vulnerabilidade, aí é onde esse time atua? Não, só para entender um pouco melhor, né? Sim. Hoje o C-Search da empresa que eu trabalho, ele cuida, além do abuse, né? O abuse@empresa, que é o contato de ruíz da empresa, a gente atua em todos os tipos de incidentes tecnológicos relacionados à segurança cibernética. Então, desde um malware, ransomwares, ataques direcionados, investigação forense, né? Toda essa questão de recuperação de desastres e tal, a gente está atuando em cima. Legal. Ô Samuel, qual que é a tua visão sobre o problema de engenharia social hoje?
Eu digo, no meu ponto de vista, né, eu falando vendo de fora, que eu digo que é não um dos maiores problemas, mas tratar isso do lado do usuário deve ser um dos problemas bem críticos, até porque... Eu tenho uma coisa muito interessante para falar sobre engenharia social, que apesar da gente ser muito bom tecnicamente falando e profissionalmente, as tendências elas surgem lá fora antes de vir para o Brasil, né? Uhum. É difícil o Brasil criar uma tendência. E uma tendência dentro de segurança que eu tenho visto, já que eu presenciei, é o posicionamento estratégico da conscientização, do awareness de segurança cibernética. Uhum. Tanto que em uma empresa, um grupo empresarial muito grande do ramo de apostas online, um dos maiores, acho que é o maior grupo de apostas online do mundo, eu presenciei uma palestra de uma mulher, que ela era romena, se eu não me engano, e ela era executiva de awareness de segurança da informação. Executivo, o cargo dela era. Então, ela tinha todo o aval, ela tinha dinheiro, ela tinha pessoas para constantemente trabalhar o awareness, trabalhar exercícios de conscientização, seja de phishing, seja de gamificação e por aí vai, durante a organização e durante o ano todo, né? Uhum. E isso tem que ser trabalhado assim, porque você vai ter uma rotatividade das pessoas. As pessoas no dia a dia, elas não trabalham com segurança. Uhum. E mesmo quem trabalha acaba caindo em um phishing ou outro. Isso aí. Né? Então, é necessário, sim. E a gente vê que até o cara lá da cadeia, lá, ele, né, o bandidão lá que não tem conhecimento, ele já tá ligado que a engenharia social, ele pode usar disso para fazer, né, alguma coisa. Então a gente vê assim que esse negócio deles ligarem se passando por outra pessoa, aqui é o gerente do banco, preciso conectar na tua máquina para fazer uma atualização, senão a conta vai ser bloqueada, aí fazer aquele terrorismo, o cara abre um acesso, o cara está dentro da rede, sabe? Então assim, a gente sabe que isso já é comum, então toda essa parte de treinar o usuário, de expor para ele que ele é um risco, né? O usuário mal treinado, né? Sim, sim. Hoje o e-mail e engenharia social são os principais riscos da organização do ponto de vista externo, digamos, né? Não vou dizer que são os únicos, porque não são. Se mandar um e-mail de gatinho, o pessoal vai clicar. Um PPT, né? Porque não pode ter o X é novo já. Eu vou dizer que uma vez eu cliquei no... Posso falar, né? Não tenho vergonha de dizer, porque uma vez eu recebi um e-mail que era um vírus, né? Isso faz uns... Foi antes de eu vir para Blumenau, eu vim em 2001 para cá, então faz quase 20 anos já. E era um e-mail assim: olha a foto que a gente tirou ontem enquanto tava todo mundo pelado. E veio um tumbe pequenininho, né? Eu pensei assim, pô, eu não tava nessa festa. Mas eu quero ver essa galera pelada, né? Aí cliquei, cara. Eu não acredito que eu caí nisso. Era .jpg.exe. E eu cliquei no tumbe, ele já foi para um site, o site já baixou e, putz, eu não acredito que eu... E não vi esse pessoal pelado. Não, e eu morava numa cidade pequena, morava em Tijucas, né, que também é uma cidade pequena aqui em Santa Catarina, e cidade, eu acho que de 20, 30 mil, agora deve estar maior, né, mas na época era cidade pequena. Eu sei, pô, quero ver essa galera aqui, eu não tava, mas eu quero ver quem era, e pau, e ali foi, né. E outra vez que eu caí, porque assim, aquele negócio, né, eu não vou clicar nesse e-mail, porque é muito óbvio que é vírus. É óbvio para uma pessoa, ou para uma centena. Mas, por exemplo, uma pessoa que está esperando um e-mail de determinada coisa, receber um e-mail daquilo, ele vai clicar. Por exemplo, segue notificação extrajudicial, não sei o quê. Pô, eu tô esperando uma notificação. Eu tô esperando agora. Aí a pessoa clica. E se você é do time do jurídico? Entendeu? Então... Nem foi um ataque direcionado, mas somente o assunto casou com o que a pessoa faz no dia a dia, vai cair. E uma vez eu me cadastrei, na época, bem nos primórdios da internet, a gente se cadastrava na Microsoft para ser tipo o beta tester. Então, por exemplo, eles estavam desenvolvendo o Windows 2000, primeiro release,
eles É mandavam... o que tinha a tela azul primeiro. Eles mandavam para algumas pessoas que estavam cadastrados lá. E eu me cadastrei, né? Soube que tinha lá um cadastro que a gente fazia. E eles sorteavam algumas pessoas para mandar. Então tinha um cara lá em Tijucas que recebia isso. Então assim, ó, o Windows 98 nem tinha download de internet, coisa para baixar. Ele foi um dos primeiros que recebeu uma versão tipo de teste. Aí ele tinha que relatar o que ele achou, usabilidade, tal, não sei o que, bug. Então você trabalhava de graça de alguma forma para eles, né? E eu me cadastrei. E veio um e-mail da Microsoft e tal. E eu cliquei, era um vírus também. Porque eu estava esperando esse e-mail, quando eu recebi, eu achei que era e cliquei. Então, assim, a gente vê que muito o usuário clica porque ou estava esperando alguma coisa, ou porque estava... O desafio é que ele aprendeu que o e-mail é para ele abrir, ler e abrir o anexo, né? A gente aprendeu assim, né? Que o site é para a gente acessar o site, que o programa é para a gente executar, né? É difícil a gente desconstruir isso na nossa cabeça quando a gente aprendeu desse jeito, né? Então, E eu vejo também que o pessoal que está do lado tentando entrar, eles estão evoluídos também. Porque, por exemplo, que nem o Eduardo acabou de citar, a gente aprendeu de uma forma e a gente instruiu os usuários dessa forma. Por exemplo, vou usar um exemplo que eu falei para um cliente meu, olha, tu só abre PDF se a extensão for... O pessoal for... tiver com roupa, né? Só ponto PDF. Não abre se tiver gente pelada, não abre, né? Não, assim, ó, tu só abre se for ponto PDF. Porque ele é um PDF e não tem como vir vírus no PDF. E os caras conseguiram botar uma foto num boleto, botaram todo fosco, e botaram assim, ó, erro ao carregar o arquivo, clique para tentar novamente. E quando tu clicava, era um link externo do PDF. Então o cara abriu o PDF em anexo, e quando ele clicava, ele apontava para um link externo que baixava uma coisa. Mas infelizmente a gente tem vulnerabilidades sendo exploradas dentro de arquivos PDFs, DocX, então, PPTX, XLS, né? O próprio arquivos de link, né? .lnk do Windows é o que a gente mais vê em ataques hoje em dia. E uma outra coisa também para engenharia social, do ponto de vista ofensivo, vamos supor, você é um malfeitor que quer ganhar acesso a uma empresa de 1.000 funcionários. Pode ser a empresa mais bem treinada do mundo, né? Com as melhores defesas e tudo. Mas se um funcionário, durante um ano, você está tentando durante um ano, você enviou centenas de milhares de campanhas diferentes, clicar no teu phishing, já era a empresa. Isso. Né? Então, assim, isso obviamente ele tem que, né, evoluir dentro da empresa, vai passar muitas das defesas, mas se é um invasor persistente, ele vai ter esses recursos. E não só isso, né? Se um funcionário se corromper, porque teve uma notícia recente que saiu, que a fábrica de bateria da Tesla teve um cara que foi preso porque ele ofereceu $1 milhão para um funcionário abrir um malware. Então, assim, o funcionário ia ganhar com isso. E o prejuízo da fábrica, óbvio, ia ser muito maior. Né? Então, o funcionário levou isso para a direção e eles levaram lá para a FBI e coisa e rastrearam e pegaram o cara que fez a proposta. Então, a gente ainda tem esse problema também, né? Não só isso, mas também de alguém se corromper, disso tudo. Então, é um mundo bem grande de segurança da informação aí que tem que... E a abordagem hoje em dia, ela parou de ser reativa, né? Eu tenho um problema, agora eu me defendo. Para ser proativa, por exemplo, né? O caso de empresas que possuem times de segurança ofensiva internos e tal. E também, mesmo com você tendo essa abordagem já que é bem madura, de você ter um time fazendo a parte ofensiva, a sua postura de defesa tem que ser o que no mercado eles chamam de assume breach. Você vai assumir que você foi invadido. Os seus planos de resposta começam a partir daí. Isso. Porque você não pode contar com 100% da tua defesa nos controles tecnológicos que você tem hoje em dia. Né? Então... E como é que é o dia a dia, Samuca? Tu trabalha com capuz, num quarto escuro, óculos escuros no escuro, né? Essa figura que a gente vê no cinema, né? Matrix, as passando aquela letrinha verde e tal, né? Quem dera se fosse tão fácil assim. Não. Como coordenação, hoje em dia eu tenho bem pouco
aspecto técnico, né? Então, eu cuido mais para cuidar que todos os processos estejam acontecendo da maneira que devam acontecer. Nós temos muitos incidentes dos diversos tipos que acontecem diariamente. Então, a gente tem todo um processo de métrica, a gente tem que garantir que todos eles foram tratados da maneira correta. Se acontece um caso que é diferenciado no dia, na semana ou no mês, eu sou envolvido também na parte técnica, como parte do time de escalation, né? Mas termina aí. Na parte do Red Team, nós estamos montando ainda o time de Red Team. O time de Red Team tem aí 3 meses praticamente de existência, 3 para 4 meses de existência, e ainda estamos lapidando algumas coisas que precisam ser lapidadas, construindo a infraestrutura, conhecendo a empresa, né? Porque esse é um time que ele tem que nascer certo, não dá para nascer errado. Uhum. Se ele nascer com o contrato errado, futuramente você vai ser cobrado por alguma auditoria do porquê aquela pessoa teve acesso àquele dado, sendo que ele não tinha autorização. Isso. Né? Então, a gente tem que mais burocrático do que a gente pensa, né? Exato. Não é só o cara ser um ótimo técnico de invasão para trabalhar com Red Teaming, não. Então, principalmente no nascimento, né? Mas uma vez que isso está estabelecido, fica com pouquíssimas mudanças durante o tempo, e a partir daí desenvolver os exercícios. E uma coisa muito boa que times internos de Red Team possuem, isso em todas as organizações, é o conhecimento interno. Então, hoje, por exemplo, recentemente teve o caso da FireEye, né? Uhum. A FireEye teve uma invasão aí, e que especificamente o Red Team deles foi impactado. Eles nem falaram que foi os produtos, código-fonte de produtos, nem nada. Foi a parte de Red Teaming da FireEye que foi impactada. Pensa que esses caras eles tiveram acesso a relatórios exclusivos, a ferramentas, que é justamente esse conhecimento interno que eu estou falando. Um impacto muito Exato. grande, né? Porque todo o estudo, tudo tiveram acesso. Tanto um time de resposta a incidente quanto um time de segurança ofensiva, ele não pode e não deve ser tratado da mesma maneira como um time de infraestrutura. Apesar de compartilhar conhecimentos e tal, se aquele time for comprometido, quando você estiver respondendo a um ataque, o atacante pode estar sabendo o que você está fazendo no momento da resposta. Né? Então, existem, obviamente, todo um processo para que você se proteja contra isso, mas é muito importante que nasça certo, porque senão, no futuro, você pode acabar se machucando, digamos. Apesar de a gente estar vendo a evolução do assunto de segurança nas empresas, até em nível legislativo, plano de governo, etc., a gente ainda tem em regiões como a nossa pouco conhecimento sobre o assunto no que diz respeito a se eu sou um alvo como empresário ou não sou. No sentido assim, mas eu sou uma empresa pequena, eu faturo pouco, ou não tem exposição. Como é que tu enxerga isso? Essa pessoa ela deve continuar sem essa preocupação? Com certeza não. Essa era uma preocupação que talvez ela nunca deveria ser uma falta de preocupação, digamos, das pessoas, né? Um descaso, nunca. Mas talvez ela fosse válida 10, 15 anos atrás. De 10 anos para cá, a criminalidade ela se tornou tão commodity, é tão fácil você entrar no YouTube, num fórum e aprender a fazer coisas ruins hoje em dia. É que nem eu falei, tem para vender o pacote Exato. Pronto, né? Que você vai ser alvo. Né? Nós temos inúmeros casos. Só não vê quem não quer. Nós temos casos de redes pequeniníssimas de mercado, que tem 2, 3 mercados sendo impactados com ransomware. Redes de odontologia e por aí vai. Então, hoje a criminalidade ela partiu para o varejo. Ela não está mais só nos grandão. Os grandão, as empresas grandes, é muito esforço. E um grande problema que eu vejo que aumentou isso é a forma de receber isso de uma forma não rastreável, né? Que nem o Bitcoin. Antigamente, como é que você iria pedir um resgate de ransomware se não existisse Bitcoin?
criptomoedas, né? Não falando mal, até porque eu acho que isso é uma evolução do dinheiro, assim como a evolução da internet, né? O acesso desburocratizado, né? De você ter o seu dinheiro, você fazer o que você quiser, né? Só quem precisou transferir dinheiro de fora do país para cá sabe como é, né? Ou você pega uma empresa e paga uma taxa grande por isso, porque não é tão simples. E com Bitcoin você vai, bota a chave lá, né? Já era. É bem fácil, é que nem o Pix hoje, né? Aqui no Brasil. Só que a diferença do Bitcoin, você não tem a informação, o rastro, né? Então, eu vejo que o Bitcoin, ele contribuiu um pouco para isso, né? Que a pessoa pode pedir um resgate sem ser rastreada, né? Então, se não tivesse Bitcoin, às vezes eu me pergunto, se não tivesse Bitcoin, será que teria tanto esse negócio? Com certeza. Eu acho que um paradigma que a gente tem que quebrar é essa visão de que talvez o micro ou pequeno empresário tem, de que ninguém vai procurar o nome dele na internet para saber a empresa que ele tem, para acessar essa empresa, para ver se tem alguma forma de extorquir ele, né? Uhum. A gente sabe que hoje tá tão avançado que ninguém precisa saber quem está do outro lado, né? Vários ataques automatizados do começo ao final, e o ransomware é bastante comum, né? Que a pessoa não quer saber quem está do outro lado, ela só quer saber que ela vai conseguir infectar o maior número de computadores e de empresas e receber por isso, né? Então acho que essa visão, ainda que a pessoa tem de essa pessoalidade, né? O empresário tem, ninguém sabe onde eu sou pequeno, o meu comércio é só local, né? Acho que uma vez que tem algum computador aí na internet, ou que vai ter essa comunicação em algum momento, corre esse risco dessa pessoa ser comprometida, essa empresa ter o computador comprometido. Né? Uhum. Com certeza. Vai ser comprometido, é uma questão de tempo. Uhum. Eu acho que essa é uma outra pergunta que eu queria fazer. Como é que tu enxerga quando alguém pergunta para a equipe de TI assim, nós estamos seguros, por exemplo, um diretor, um dono de empresa, como é que tu entende, como é que tu recebe essa pergunta e qual seria a melhor forma de responder? Eu como diretor... Não, você como equipe responsável. Se um diretor chegasse para você, a gente está seguro? Essa pergunta que ela até é capciosa, né? Dependendo de quando ou como eu não responderia com uma resposta simples, né? Ela não é uma pergunta simples. Não é binário, né? Exato, não é binário. Tudo vai depender bastante da capacidade de resposta, da capacidade de proteção que eu tenho dos meus dados. Se eu já tenho os meus dados bem mapeados, o que é importante para mim? É importante o meu site estar no ar, é importante os meus dados estarem com um bom nível de proteção, é importante que os meus servidores estejam rodando, o que é importante na cadeia de valor, né, para a empresa. E tendo isso em conta, aí vai do conhecimento, vai da empresa, né? Fala, olha, digamos que nós estamos aí em 70%, né? Ou estamos qualitativamente em um nível bom de segurança, mas falta o muito bom e falta o ótimo, né? E a gente pode trabalhar, a gente está na escadinha de 1 a 5, a gente está em 3, né? O que falta para a gente... exemplo, né? Como exemplo, o que falta para a gente chegar no 3.5, no 4? Olha, eu preciso melhorar o processo de atualização de patches da empresa, eu preciso melhorar a capacidade de resposta a incidentes, ou eu já tenho uma capacidade de resposta a incidentes muito boa, agora eu preciso trabalhar na capacidade de hunting, porque os incidentes que estão acontecendo eu não estou detectando. Eu estou sendo sempre reativo. E eu já tenho uma capacidade de resposta boa e já tenho boas tecnologias em place. Uhum. Né? Então, é sempre uma evolução. Existem sim empresas que estão em níveis ótimos, mas essas empresas que estão em níveis ótimos, elas atraem ótimos invasores. Né? Uhum. Então, a conversa é diferente. Com certeza. Então, é sempre assim. De acordo com a maturidade de segurança da organização, você vai atrair atacantes daquele nível de maturidade ou superior. Uhum. E esse mito, essa lenda que se tem que a próxima guerra mundial ela não vai ser uma guerra como as outras, ela tende a acontecer no nível de tecnologia. Como é que tu enxerga isso? Porque eu sei que tu gosta bastante também de assuntos militares, de segurança situacional. Eu gosto bastante de geopolítica, sim. Eu acredito que a próxima guerra ela já está em andamento, né? A gente já está nela, mas a gente não sabe. Ela não
Eu não acredito que vai haver um clique do nada e vai, olha, a partir do dia 1º de tal mês é guerra e acabou. Não. Hoje, os países de primeiro mundo, eles já têm equipes de ofensivas extremamente qualificadas, que são os state-sponsored, né, que a gente chama de state-sponsored atacantes, que eles são pessoas extremamente treinadas, eles têm todo o budget e orçamento do governo à disposição deles, eles têm conhecimento que às vezes não é disponível para o público, né? E falando do campo cibernético, vamos falar de nações grandes, né? As 3 maiores hoje do campo cibernético é China, Rússia e Estados Unidos. Uhum. Eles já estão em guerra cibernética há muitos anos. Eles já estão sondando 100% do tempo os inimigos deles. Eu li um livro, quando eu estava na faculdade, chamado Firewall e Protocolos de Rede, se eu não me engano. É um livro de 98, 99. E o autor desse livro, ele era um engenheiro de defesa cibernética da Marinha Americana. E em 95, ele já analisava os pacotes. Nem tinha internet direito no Brasil, né? Comercialmente. Exatamente. Ele já analisava os pacotes que chegavam de maneira distribuída em toda a presença cibernética da Marinha na internet, e ele sabia dizer que aqueles pacotes eram sondagens de exércitos inimigos, de estados inimigos e por aí vai. Então pensa hoje, né? Não é... Será que não pode parecer teoria da conspiração esse teu raciocínio? Não. Isso está muito claro. Para quem busca, você consegue encontrar facilmente na internet, né? Por exemplo, no caso do Covid, inúmeros são os casos de empresas produtoras de conhecimento de genética em cima do Covid, conhecimento de biotecnologia, conhecimento de vacina, que foram invadidas. Isso são justamente estados que não têm aquele conhecimento ou que querem aumentar o conhecimento que eles possuem buscando isso. O próprio Brasil foi alvo algumas vezes, né? Nós temos um caso recente da Embraer, que a Embraer foi invadida, e a Embraer é um fabricante de equipamentos e produtos militares e civis também, e ela teve algumas informações confidenciais vazadas na internet. Inicialmente... E não foi um ataque interno daqui? Isso eu não posso dizer, sinceramente não sei se foram brasileiros, mas eu não acredito que seja. Eu acredito que... e hoje em dia, por exemplo, o ransomware, ele é muito utilizado como distração, né? Você invade, você faz tudo o que você queria. Isso. No final, para... Criptografa. Exato. A gente falou ransomware, mas não explicou, né? Talvez nem todo mundo conheça o que é. O que é um ransomware, o que faz na empresa. O ransomware, ele... Da maneira mais simples possível. Bem simples, né? Ele é um vírus que vai infectando todos os computadores possíveis. E quando ele faz essa infecção, ele criptografa a maioria dos dados internos do sistema. Então, todos os documentos, bancos de dados, qualquer coisa de importante que tenha dentro desse computador, desse servidor, vai estar criptografado. Que é que ele deixa inelegível. Ele Exatamente. Ele não permite que o dono veja aquela informação. Uma planilha, uma foto. Sim, ele bota de uma maneira os dados que ninguém mais consegue usar aquilo. Né? Que não dá para usar. Você precisa de uma senha, né? No caso, uma chave de criptografia, para conseguir ler de volta os seus dados. E muitas empresas que trabalham com dados hoje em dia, se você simplesmente... Vamos pegar uma empresa que vende bastante online, né? Se ela não tiver backup e ela tiver todos os dados dela criptografados, ou simplesmente a base de clientes, ela não vai saber mais quem que é o cliente dela. Isso. Ou ela paga ou ela fecha. Exato. Nesse sentido, né? Então, é complicado, né? Ô Samuel, e uma pergunta que eu queria te fazer é mais sobre a teoria da conspiração, né? Tu falou dessa guerra digital aí, coisa. Tava até agora pensando. Não, eu tava esperando o meu momento para falar. Sobre esses aplicativos de reconhecimento facial, tipo o Face App, que transforma a pessoa em idosa e tal, né? É um aplicativo russo, né? E tem ali o reconhecimento
facial de todo mundo, tu tem que ceder para ele ter acesso a algumas informações do teu smartphone, né? Tais como, sei lá, nome, só um endereço e-mail já basta. E fez o teu reconhecimento. Tu no teu campo que tu atua, né? De segurança da informação, tu acha que realmente isso é um problema, né? Assim, como pessoa, né? Tu acha que isso é um problema? Ou é um pouco de teoria da conspiração, assim, a pessoa pensar, não vou botar porque foi criado, né? E eu, pelo menos pelas pessoas que eu conheço no meu círculo de amigos, pô, tu baixou aquele aplicativo, pô, os caras estão te espionando, tal, não sei o que é um russo, tal. Então eles levantaram muito essa suspeita, né? O que tu diz hoje disso? É um problema, não é? É um problema se você tem a preocupação com a tua privacidade. E eu acho que a privacidade e liberdade andam de mãos juntas, né? Uhum. A gente tem que sempre lutar para ter privacidade e liberdade. Uhum. Eu acredito que é um problema, sim. Mas esse é um nível, eu não vou chamar de ataque, mas um nível de você conseguir informações biométricas, inclusive. Vamos falar de aplicativos hoje que você faz vídeos, eu não vou falar o nome, né? Mas você se filma, faz vídeos, posta na internet, todo mundo dá like, interage com você. Esses aplicativos já é quase que provado que eles coletam dados biométricos. Uhum. Inclusive, no campo comercial entre países, eu posso dizer que a China ela assedia e compra bases biométricas de outros países. Isso eu falo com certeza. Uhum. Eu estou embasado em fatos. Isso é bem preocupante, né? Assim, num campo bem preocupante. E não só biométricas facial e digital. Eu digo bancos de dados genéticos também, né? Uhum. Então, assim, enquanto a gente discute, a gente brinca, poxa, isso é a teoria da conspiração, o que os caras vão fazer? É dever do Estado, né, das equipes de inteligência, de gestão estratégica de um Estado, de uma nação, pensado para daqui a 50, 100 anos. Uhum. Então, a gente, com o nosso imposto, a gente paga pessoas para fazerem isso. Nós não fazemos isso no nosso dia a dia. Uhum. Mas esses outros estados, né, eles pensam assim. Então, eles pensam, pô, daqui a 20, 50 anos eu vou ter um problema hídrico, né? Vou ter falta de água. O que eu posso fazer a partir de agora, 50 anos antes, para que daqui a 50 anos eu não tenha esse problema? Ou o que eu posso fazer agora para que eu sei que as tensões em determinadas regiões vão estourar numa guerra, para que eu esteja mais preparado para ganhar essa guerra? E por aí vai. Eu acredito que todas as grandes nações no mundo hoje estão fazendo algo nesse sentido. Não tem almoço grátis, né? Tu não vai Sim. ter um aplicativo lá com uma certa tecnologia para ficar parecendo velho só para mandar foto pros amigos, né? Tu instalasse esse aplicativo, mas Não. tu instalasse, Samuel? Não. Eu instalei. E hoje, assim, a guerra cibernética ela Mas é mais barata, né? eu confundi a cabeça do chinês porque eu instalei no meu celular e eu fiz todo mundo lá de casa, então eles não sabem de quem é o celular. Tá certo. Mas pode continuar. Não, eu só ia dizer que a guerra cibernética ela é a mais barata hoje em dia. Né? Uhum. Você não coloca o teu ativo de recurso humano em perigo, com raras exceções, né? E, cara, pensa, você está no conforto, protegido talvez por um bunker, e você consegue desligar a energia elétrica de um país, Uhum. você consegue desligar a água de um país, você consegue alterar quimicamente o tratamento de água para que a água comece a causar mal para a população, Uhum. e tudo isso é cenário real. Uhum. Tudo isso a gente vê acontecer, né? Então, o Amir Klink, que mora lá em Paraty, numa casa sem energia, ele está protegido hoje. Digamos que a cadeia de suprimento deles talvez sofra, né? A graxa lá que vai pro barco dele talvez vá com uma composição diferente. Tá contaminada. Mas existe todo esse aspecto. Mas é preocupante, mas, cara, dá horas de conversa. Mas o que eu ia perguntar é como não ficar paranoico pensando em tudo isso, né? Então, tem gente que fica, né? Tem gente que realmente reformata, tira o firmware e coloca o firmware que ele quer no celular, né? E por aí vai. Eu já aceitei que eu já estou comprometido em certo nível.
Então eu escolho o que eu mostro, o que eu não mostro, né? Então eu, Samuel, né? Então eu escolho as fotos que eu vou colocar no Instagram, eu escolho o momento em que eu vou ligar a minha localização de GPS, apesar de que a gente já sabe que a localização somente pelo Wi-Fi e sinal 3G já é praticamente um GPS hoje em dia, né? Até melhor, inclusive, do que o GPS, porque você pode estar dentro do apartamento sem sinal de GPS, mas ele sabe que você está lá. Eu acho que é legal tu tocar nisso, né? Até esse negócio de escolher fotos que eu vou colocar no Instagram, né? Não só no campo de segurança da informação, mas até na segurança da população, né? Eu vejo que, por exemplo, assim, ó, eu tenho meu vizinho lá, que ele vai pra praia, eles ficam botando foto deles tudo na praia, tudo na internet todo dia. Então, assim, até para quem é da criminalidade, que nem a gente falou aqui, não só uma pessoa de tecnologia é um criminoso, às vezes é um criminoso que comprou um programa. E esse criminoso, ele pode atuar de diversas formas, né? Até, vamos dizer assim, utilizando a tecnologia para sondar. Então ele pode estar vendo ali que o cara está na praia e ele pensa, pô, não tem ninguém aqui então. Nós temos exemplos bem recentes que a gente teve aquele assalto em Criciúma, né, do banco, e a gente tem prints de pessoas que estavam fazendo live no Facebook e os comentários da live do Facebook era valeu, obrigado, eu tô na próxima esquina ou alguma coisa assim. E eram os bandidos que estavam assistindo a live para saber onde estavam os policiais. Pô, tu vê, né? E não só isso, aqui na nossa região, numa cidade vizinha, teve um caso que eles sequestraram uma criança e eles sabiam até dentro da casa dos pais, tudo como é que eram os cômodos, tudo só pelas fotos na internet. Então tu vê assim, ó, como a pessoa abre tudo isso, né? Então, eu sou também que nem o Samuel, eu não coloco foto também da família, do nosso dia a dia muito na internet, eu acredito que vocês também não. Porque a gente já tem, né, um pouco desse receio de estar exposto, né, ou de expor a família, de saber onde é que o filho estuda, esse tipo de coisa. Então, eu tenho essa preocupação, eu acredito que vocês também. Eu acho que a população também deveria ter um pouco desse receio. Eu não digo ficar se expondo, né, mas de estar tudo ali. Tá tudo mão beijada, né? Então a pessoa sabe, os caras estão viajando, não tem ninguém em casa, então tá livre, não tem ninguém ali. Ou teu filho estuda em tal colégio. Antigamente a orientação era cancelar a assinatura de jornal, era deixar uma luz acesa durante a noite, ou que acendesse durante a noite. Hoje em dia já não é mais só isso, né? Não, a gente tem que, inclusive, cuidar com aquilo que coloca na rede social. Eu digo assim, ó, complementando essa frase do mais, antigamente mamãe falava assim, ó, não fale com estranho. E hoje tá todo mundo mostrando tudo pros estranhos. Né? Olha só, como... Hoje tu pega um carro de aplicativo com um estranho, né? É verdade, já cara. Começa por aí. E tu já começa falando com ele, com o estranho. Conta a vida toda lá pro Uber. Poxa, que legal, Samuel. Legal mesmo essa tua conversa aí de segurança. Eu acho que se a gente fosse ter mais tempo para conversar aí, a gente ficaria umas 5 horas aí falando sobre muito assunto de segurança. É um mundo bem, bem amplo aí, né? Eu acho que a gente vai ter mais oportunidades para estar conversando aí, trazendo mais legal, cara, né? contem comigo. Já estamos com 1h15. Poxa, passa que voando, legal. Hein? Passa voando. E assim, a gente podia estar aí 4 horas conversando aí, né? Sim. Muito assunto, né? Mas eu acho legal a gente, mais vezes, né? A gente trazer mais informação, mais conhecimento aí pra... Antes de a gente acabar, só vamos ver, Samuca, tu conhecia Cuca antes de vir morar pra cá? Não conhecia, cara. Eu sou apaixonado por Cuca. Pô, pra quem não conhece... O Jaro, ele fez uma aí comparação o que é uma que é como se fosse uma pizza, mas não é uma pizza. Nossa! Caraca, o Rodrigo falou assim, é uma pizza. Porra, cara, é totalmente diferente. Pensa numa pizza. Não é isso aí. Mas fala o que é a definição de Cuca, fala aí. É uma massa, assim, de pão. Tipo uma pizza. Ela é macia, ela é fina, né? Geralmente é quadrada ou retangular. E essa massa ela é assada com uma cobertura doce. Né? E uma das coisas que mais me chamaram a atenção na Cuca foi a farofa doce. Eu nunca tinha comido farofa doce. Para mim, farofa era salgada e ponto final. Uhum. Farofa de churrasco, né? Né? Então, essa farofa doce que eles fazem para colocar na Cuca, cara,
cuca de farofa de queijo, para mim, é uma das melhores. Mas, então, em cima vai o recheio. É praticamente isso. É como... Quem conhece... Em cima daí é cobertura, né? Isso, o recheio vai dentro. Quem conhece focaccia, que é um pão italiano também. Não conheço, conhece? Com uma pequena leve cobertura. Não sei nem onde é a Itália. É mais ou menos parecido, só que doce, digamos. Né? É isso aí. E se a gente falar que tem cuca de linguiça Blumenau? Meu Deus. Outra maravilha, cara. Que é doce com salgado, né? A cuca de linguiça ela é com farofa doce e a linguiça salgada, pensa. É boa. Olha, antes de experimentar eu tinha nojo. Mas tu comeu já? Eu comi. É boa, né? É muito boa. É uma das melhores, né? Sim. Tem uma cuca na outra sala, hein? Então vamos ali comer agora. Vamos encerrar e então. vamos lá comer. Fechou? Quero te agradecer, Samuca. A gente já trabalhou junto aí há algum tempo. Tu é uma inspiração e segurança para mim, né? A gente já trocou essa ideia outras vezes e agradeço pelo teu tempo e por esclarecer bastante coisa aqui pra gente. Tamo junto, sempre que puder. Queria agradecer também a visita aí, acreditar no nosso podcast e vir conversar com a gente aí. Com certeza. E tá agregando também, né? Já teve algumas coisas que eu já aprendi hoje aqui também que eu não sabia e legal ter tu aí. Eu acho que mais vezes a gente vai te chamar aí pra vir aí conversar com a gente. Beleza, podem contar comigo. Beleza. Obrigado, Valeu. gente. Valeu.